Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 955, que está acumulado em R$1.300.000. Vamos em busca desse milhão aí. Se não dá para pegar 1 milhão, umas quilharinhas já quebra o galho. Vamos que vamos. Nesse concurso 955, vou fazer um jogo com 4 duplos no valor de R$24. Vamos lá. Jogo 1, Flamengo e Grêmio. O Flamengo ocupa a terceira colocação no campeonato com 34 pontos, 11 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Jogando em seus domínios, 6 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Já o Grêmio vem muito mal das pernas, ocupa a 18ª posição do campeonato com apenas 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, nenhum empate e 6 derrotas. Eu acredito que jogando em seu domínio, Flamengo seco, coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, Botafogo do Rio e Náutico. O Botafogo ocupa a terceira colocação da Série B com 41 pontos. Vem muito bem o Fogão, 12 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Jogando em seus domínios, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fogão jogando em seu domínio, está quase imbatível. Vai receber o Náutico que ocupa a 8ª colocação no campeonato com 35 pontos, 9 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Jogando como visitante, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Mas aqui é um jogo muito equilibrado, mesmo jogando em seus domínios. O Botafogo vem muito bem, mas eu acredito que o Náutico pode dificultar as coisas para o Fogão. Então, por isso, eu vou fechar o duplo, coluna 1, Botafogo e coluna do meio, duplo fechado no jogo 2. Jogo 3, Chapecoense e Palmeiras. A Chape ocupa a última posição no campeonato com apenas 10 pontos, 1 vitória, 7 empates e 12 derrotas. Jogando como mandante, ainda não venceu, nenhuma vitória, 2 empates e 7 derrotas. Vai receber o Verdão que ocupa a vice-liderança do campeonato com 35 pontos, 11 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Jogando como visitante, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Eu acredito que mesmo jogando fora do seu domínio, Palmeiras seco, coluna 2 no jogo 3. Jogo 4, Atlético Paranaense Furacão versus Juventude. O Atlético Paranaense anda mal das pernas, mas ontem ganhou do Santos pela Copa do Brasil, jogando fora do seu domínio, está classificado, então o Furacão vem com moral para esse jogo aí. Ocupa no momento a 11ª colocação com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Já o Juventude ocupa a 14ª colocação com 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Jogando como visitante, o Juventude não vem muito bem. 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas. Eu acredito que jogando na Arena da Baixada, Atlético Paranaense seco, coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Atlético Mineiro Galo versus Sport, o Leão. O Atlético Mineiro Galo vem muito bem no campeonato, ocupa a liderança com 42 pontos, 13 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. Jogando em seus domínios, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Galo está cantando alto, fora e dentro do seu terreiro. Vai receber o Leão que vem muito mal das pernas, ocupa a 19ª colocação com 17 pontos, 3 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Aqui, sem muito o que pensar, é coluna 1, Atlético Mineiro Galo. Mas a zebra existe. Aonde está, a gente não sabe. Mas eu acredito que aqui não vai dar zebra. Coluna 1, Atlético Galo, seco. Coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Bahia e Bragantino. O Bahia ocupa a 15ª posição com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Jogando em seus domínios, 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Bragantino ocupa a 5ª colocação com 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Jogando fora de seus domínios, 6 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Bragantino é o segundo melhor visitante da Série A. Jogo difícil, jogo equilibrado. Mas eu acredito que o Bahia, jogando em seu domínio, deve vencer. Mas é um jogo muito equilibrado. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Bahia e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 6. Jogo 7, Ceará, o Vovô versus Santos, o Peixe. O Ceará ocupa a 12ª posição com 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates e 5 derrotas.
jogando em seus domínios 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Vovô jogando em seus domínios é muito forte. Vai receber o Peixe, que ocupa a 13ª posição no campeonato com 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. O Peixe jogando como visitante está muito mal das pernas. 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. Jogo difícil, jogo equilibrado, mas eu acredito que aqui vai ter um vencedor. Então por isso eu vou abrir um duplo. Coluna 1, Ceará e coluna 2, Santos. Duplo aberto no jogo 7. Jogo 8, Internacional Colorado versus Fortaleza, o Leão. O Internacional ocupa a 9ª posição no campeonato com 26 pontos. 6 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Jogando em seus domínios, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Leão ocupa a 4ª posição com 33 pontos. Vem muito bem o Fortaleza. 9 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Mas eu acredito que o Colorado, jogando em seu domínio, tem que fazer o dever de casa. Mas é o Fortaleza. Fortaleza vem bem. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Internacional e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 8. Jogo 9, Campeonato Inglês, Tottenham e Chelsea. O Tottenham ocupa a 7ª posição no campeonato com 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Jogando em seus domínios como mandante, 2 jogos, 2 vitórias. Vai receber o Chelsea que vem muito bem no campeonato, ocupa a 2ª posição com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Jogando fora do seu domínio, 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Mesmo jogando fora do seu domínio, eu acredito que o Chelsea leva essa. Então meu palpite no jogo 9 é coluna 2, Chelsea seco. Jogo 10, Juventus da Itália versus Milan. O Juventus ocupa a 16ª posição no campeonato italiano com apenas 1 ponto. Começou muito mal o Juventus. Nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Já o Milan vem muito bem. Ocupa a vice-liderança com 9 pontos. 3 jogos, 3 vitórias. Jogando como visitante, um jogo, 1 vitória. Eu acredito aqui que a Juventus, mesmo começando mal no campeonato, eu acredito que leva essa. Então meu palpite no jogo 10 é coluna 1, Juventus seco. Mas quem puder fechar um duplo aqui, Juventus empate é bom. Meu palpite é coluna 1, Juventus seco. Jogo 11, São Paulo, Tricolor Paulista versus Atlético Goianiense, o Dragão. O São Paulo está muito mal das pernas. O que está acontecendo com o Tricolor? Esse Tricolor não vai mesmo. O que está acontecendo aí, o Tricolor? Ocupa a 16ª posição com 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Jogando como mandante, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Dragão ocupa a 10ª posição com 26 pontos, 6 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Jogando aqui no Morumbi, eu acredito que o São Paulo tem que fazer o dever de casa e vencer essa. Então, meu palpite no jogo 11 é coluna 1, São Paulo seco. Jogo 12, Valência e Real Madrid, Campeonato Espanhol. O Valência ocupa a vice-liderança com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Jogando em seu domínio, 2 jogos, 2 vitórias. Já o Real Madrid ocupa a liderança do campeonato com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Jogando como visitante, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Vem muito bem o Real Madrid. Então meu palpite no jogo 12 é coluna 2, Real Madrid seco. Jogo 13, Série B, Vasco da Gama e Cruzeiro. O Vasco ocupa a 10ª posição com 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Jogando em seus domínios, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Cruzeirão ocupa a 13ª posição com 29 pontos. O Cruzeiro vem melhorando aí no campeonato, vem subindo pelas tabelas. Cruzeiro, fabuloso, vem muito bem. 6 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. O Cruzeiro já está com 10 jogos, sem saber o que derrota. Jogando fora do seu domínio, 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. É um jogo muito equilibradíssimo. Esse jogo aí tem tudo para dar um empate. Está cheirando aí, 0-0, 1-1. Então é nele que eu vou. Empate seco, coluna do meio no jogo 13. Jogo 14 para finalizar os palpites. Corinthians, o Coringão versus o América, o Coelhinho. O Corinthians vem melhorando aí no campeonato. Ocupa a 6ª posição com 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas.
jogando em seus domínios, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Coelho vem bem, Coelhinho tá ficando esperto, tá ficando ligeiro, mas no momento ainda tá lá na zona. Ocupa a 17ª posição no campeonato com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Jogando fora do seu domínio, vem devagar, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Eu acredito que jogando aqui na arena do Corinthians seco, coluna 1 no jogo 14. É isso aí, gente. Mais os palpites formados aí. Agora só não resta esperar e torcer. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários aí, seu joinha e vamos que vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Agora quero mandar um forte abraço para alguns seguidores aí que tá sempre deixando comentário aí. Vamos que vamos. Para o Carlos Catão Prates de BH, torcedor do Cruzeirão, a Raposa, fabuloso. Forte abraço aí, Carlão. Para o Luiz Souza, para o Claudinei Santos, para o São Paulino Vinícius Jesus, forte abraço aí, Vinícius. Para o canal Rei da Loteca, o Vamberto, forte abraço, Vamberto. Para o canal Olho no VAR, para o Milton Silva, para o Fernando Henrique de São Luís do Maranhão, forte abraço aí, Fernando. Torcedor da Bolívia querido, Sampaio Correia vem muito bem, Fernandão, um abraço aí. Para Aldinha Mendonça, para o Rubens Neri, torcedor do Bahia, forte abraço. Para o Charles Santos, de Belém do Pará, forte abraço aí, Charles. E para o José Melo, para o Wagner Francisco, para o Rubens Rubão, do Paraná, torcedor do Mengão, forte abraço, Rubens. Para o Antônio Renzo, de Patrocínio, Minas Gerais, torcedor do Vitória da Bahia. Para o Cícero Santos, de Aracaju, Sergipe, torcedor do Vasco e do Confiança, forte abraço aí, Cícero. Para o Jura Alves, para o meu amigo Edmilson Soares, de Goiânia, torcedor do Goiás, forte abraço, Edmilson. Para o Alexandre Mago, de BH, para o Luiz Carlos, de Alemida, e para a Luciana Santos e para o Valmir Lopes, de São Paulo, capital. Forte abraço e para todos que acompanham meu canal, forte abraço e vamos que vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Valeu, gente, uma boa semana e boa sorte para todos. Valeu, tamo junto, tchau, tchau.